Stonehenge. E isso sugere que mistérios que envolvem esta região são maiores do que muitos de nós, inclusive. Pensamento. Durante centenas de anos, Stonehenge intrigou o mundo. Um círculo gigante de pedra erguendo-se imponente na Inglaterra. Campo, construído por pessoas que já se foram. Por razões sobre as quais ninguém conseguia chegar a um consenso. As pessoas afirmavam que era um templo de deuses. Outros acreditavam que era algo cósmico. Relógio. Mas com o passar do tempo, o mistério só se aprofundou. Mas, apesar de tudo, após séculos de pesquisa, os cientistas só recentemente começaram a desvendar as pistas. Isso poderia finalmente explicar suas origens. Vestígios de fogueiras, ferramentas antigas e padrões magnéticos estranhos que não deveriam. Existem. Cada descoberta os aproximava para uma verdade enterrada por milhares de anos. E quando finalmente conseguiram juntar as peças, juntos, o que descobriram os chocou até mesmo os especialistas. Stonehenge não era apenas um monumento. Era uma mensagem. Uma que talvez estiveram esperando por nós todo esse tempo, para finalmente entender. Fique ligado para descobrir. Stonehenge, o maior mistério. Durante séculos, as pedras de Stonehenge resistiram aos ventos de Salisbury, simples, guardando segredos que continuam a nos incomoda até hoje. Este ícone, monumento, mais antigo que as pirâmides de Gizé deixaram perplexo. Historiadores, arqueólogos e curiosos, mentes semelhantes. Quem o construiu? Por que foi feito isso? Construído? E talvez o mais intrigante de tudo, de onde vieram suas enormes pedras? Essas questões nunca foram meramente notas de rodapé acadêmicas. São mistérios que atingem o âmago do que nós acreditamos que sabemos algo sobre as pessoas que viveram nessas ilhas há milhares de anos. À primeira vista, Stonehenge pode parecer como um simples anel de rochas desgastadas, mas as aparências enganam. É uma estrutura altamente sofisticada, meticulosamente alinhada com o celestial. Eventos como o nascer do sol no solstício de verão e o pôr do sol do solstício de inverno. A colocação sugere não apenas cuidado, planejamento, mas também uma profunda compreensão dos céus. Mas além disso, os alinhamentos e a arquitetura. O verdadeiro enigma do monumento reside em as próprias pedras. Os arqueólogos já observaram há muito tempo que Stonehenge não foi construído com um único tipo de material. Rocha. Mas 2. O conjunto menor. Conhecido como as Pedras Azuis, foram rastreadas até as colinas de Preseli, no país de Gales. Estão a mais de 140 metros de distância. Esta já era uma descoberta notável, como sugeria que esses primeiros construtores tinham, de alguma forma transportou multitoneladas, pedras ao longo de rios, colinas e florestas, sem rodas ou animais de tração. Mas por mais impressionante que seja a jornada da Pedra Azul, nunca foi o maior mistério. A honra sempre pertenceu a Pedras Sarson Colossais. Os Sarsons são os verdadeiros gigantes de Stonehenge. Cada um deles tem até 9 metros de altura e pesa algo entre 20 e 30 toneladas. Estão dispostas no círculo familiar, padrão de ferradura que define o monumento hoje. Ao contrário das Pedras Azuis, que são variados e dispersos ao longo de toda a estrutura, os Sars são uniforme, imponente e totalmente dominantes. Eles são a espinha dorsal de Stonehenge, os pilares que dão local sua silhueta inesquecível contra o céu inglês. Mas durante centenas de anos, ninguém poderia dizer com certeza de onde vieram. Acreditava-se que as pedras deviam ter sido local, arrastado de algum lugar. Próximo avião. Salisbury. Outros argumentaram que o seu tamanho e dureza sugeriram que eles precisavam ser transportados de um campo muito mais distante. Teorias giravam de tal forma
que foram puxados do Marlborough Downs fica aproximadamente a 20 metros ao norte, ou até mesmo trazido de um lugar misterioso agora. Pedreiras desaparecidas. Todas as explicações pareciam incompletas, por falta de provas para silenciar céticos. Essa incerteza deu origem a folclore, tanto quanto ciência medieval. Escritores afirmaram que as pedras foram trazidas para Salisbury pelo mago Merlin. Mais tarde, as lendas insistiam que gigantes os haviam carregado por toda a terra. Outros ainda sussurravam que as pedras sempre estiveram ali, vestígios de alguma geologia esquecida, uma reviravolta ou até mesmo uma dádiva dos deuses, embora os estudiosos tenham rejeitado tais histórias como fantasia. A verdade permaneceu, frustrantemente difícil de alcançar. A própria natureza da pedra Sarsen apenas aprofundou o mistério. Sarsen é um tipo de arenito resistente espalhado por toda parte, sul da Inglaterra. Frequentemente vista como maciça, rochas repousando em terreno aberto. As pedras são os restos de uma antiga camada rochosa desgastada pela erosão, deixando blocos dispersos pelas colinas, campos e valas. Em teoria, isso significava SARS. Poderia ter vindo de praticamente qualquer lugar, mas, na realidade, foi a sua ampla disseminação que a tornou possível. É quase impossível precisar onde. Os gigantes de Stonehenge foram retirados sem uma correspondência geológica exata. Os arqueólogos ficaram com conhecimento limitado. Palpites. A imensidão As pedras tornaram o mistério ainda maior. Impressionante. Imagine pessoas mais do que 4.500 anos atrás, decidindo não apenas mover pedras que pesam tanto quanto um moderno caminhão, mas para instalá-los perfeitamente. Monumento ordenado e duradouro. Tudo, sem rodas, ferramentas de ferro ou animais. De fardo, só o pensamento é inacreditável. E lá estão eles. Por gerações. Este enigma nos fez pensar em quanto nossos ancestrais realmente sabiam e como eles eram realmente muito habilidosos. Defi final, século XX. A questão das SARS havia se tornado uma das maiores construções de Stonehenge. Enigmas não resolvidos. Arqueólogos abertamente admitiram que não sabiam a resposta. Alguns argumentaram que Marlborough Downs foram a fonte mais provável. Outros aconselhou cautela, sugerindo que as pedras poderia ter vindo de várias fontes diferentes. Locais. Relatórios de dentro da pesquisa. O mundo revelou uma crescente frustração. Sem provas científicas sólidas, tudo. Qualquer um tinha teorias. Essa lacuna em a compreensão manteve a lenda viva e alimentava a curiosidade do mundo. Todas as vezes, Stonehenge apareceu em documentários ou notícias. A questão de onde as pedras vieram de dominadas pelo conversa. Especialistas debateram em periódicos, guias turísticos, contos elaborados para visitantes, e o público imaginava tudo a partir de civilizações esquecidas ao misticismo, poderes em jogo, por séculos. Então, os SARS de Stonehenge foram enorme, não apenas em tamanho, mas também em mistério. Eles vieram para simbolizar tudo o que ainda não sabemos completamente. Compreensão sobre nossos ancestrais antigos, seu poder, sua determinação, criatividade, e talvez seus segredos, sabedoria. E com o passar do tempo, isso tornou-se. É evidente que o segredo dessas imponentes estruturas é as pedras não ficariam enterradas para sempre. Avanço científico. A descoberta que finalmente aproximou os cientistas para resolver o enigma mais duradouro de Stonehenge, mistério. Não veio de uma nova escavação ou de um sobrevoo sofisticado com drones de um avião de Salisbury. Em vez disso, começou com algo completamente inesperado. Uma pedra desaparecida. Núcleo que havia desaparecido há décadas. Em 1958, durante reparos de rotina em Stonehenge, os engenheiros trabalharam para estabilizar uma das pedras imponentes, conhecida como Pedra 58. O bloco apareceu uma rachadura. Então eles perfuraram 3 furos estreitos através dele e reforçado com hastes de metal. Um dos trabalhadores, um técnico chamado Robert Phillips,
Era permitido manter um pedaço cilíndrico de rocha retirada durante o processo. Perfuração. O núcleo tinha aproximadamente o tamanho de uma bengala. Lisa. Simples. Modesto em comparação com a pedra maciça em volta dele. Naquele momento, ninguém sabia o quão importante era aquele pequeno pedaço. Se tornaria. Anos mais tarde, Robert mudou-se para os Estados Unidos. E o núcleo viajou com ele. Por mais de 50 anos, permaneceu em sua posse. Cuidados. Mudando-se silenciosamente de uma casa para outra ou de um escritório para outro. Um momento esquecido. De um trabalho já concluído na Inglaterra. Enquanto isso, em Stonehenge, os especialistas continuavam a debater as mesmas questões antigas. Eles discutiam a origem das pedras, apresentavam novas ideias e testavam novas tecnologias. Mas, sem amostras concretas para estudar, grande parte da pesquisa permaneceu baseada em suposições. Então, em 2018, pouco antes de seu 90º aniversário, Robert decidiu devolver o artefato perdido há muito tempo. Ele entrou em contato com o English Heritage, o grupo responsável pela proteção de Stonehenge, e providenciou o envio do núcleo de volta ao Reino Unido. Para os arqueólogos, foi como receber uma cápsula do tempo. De repente, eles tinham um fragmento impecável da pedra. Sarsen de Stonehenge, intocado por séculos de erosão e ideal para testes científicos modernos. O retorno do núcleo causou entusiasmo imediato. Os pesquisadores sabiam o quão rara era essa oportunidade. Normalmente, retirar ou mesmo danificar ligeiramente qualquer parte das pedras é proibido, uma vez que a preservação é mais importante do que a experimentação. Isso tornou essa peça recuperada incrivelmente valiosa. Pela primeira vez, os cientistas puderam estudar a composição química de um arenito sarsen de Stonehenge sem danificar o próprio sítio arqueológico. A fase seguinte foi submeter o núcleo a uma série de testes avançados. Usando métodos como fluorescência de raios-x e espectrometria de massa, os cientistas puderam identificar os elementos exatos dentro da pedra, incluindo silício, alumínio, ferro e oligoelementos. Esse nível de detalhamento não era possível décadas atrás, mas a tecnologia atual permite obter resultados com precisão microscópica. A equipe de pesquisa do University College London, que liderou grande parte do estudo, teve extremo cuidado. Cada passo foi registrado, cada instrumento cuidadosamente calibrado. O objetivo deles não era apenas analisar a pedra. O objetivo era criar uma impressão digital geoquímica tão precisa que pudesse ser comparada a possíveis locais de extração em toda a Inglaterra. Se encontrassem uma correspondência, poderiam finalmente descobrir a verdadeira origem do arenito gigante de Stonehenge. Paralelamente aos testes destrutivos do núcleo, os pesquisadores também aplicaram métodos não invasivos diretamente às pedras que ainda permanecem na planície de Salisbury. Dispositivos portáteis de fluorescência de raios-x permitiram escanear as camadas externas de cada megalito, construindo um mapa químico do monumento sem danificá-lo. Este foi um trabalho meticuloso, realizado pedra por pedra, medição por medição, sob o céu imprevisível de Wiltshire. Fontes internas observaram que os dados começaram a revelar algo intrigante. Os fragmentos de pedra não eram tão variados quanto alguns esperavam. Em vez disso, a maioria parecia compartilhar uma composição química quase idêntica, sugerindo que provinham da mesma fonte geral. Se esse padrão se confirmasse, significaria que os construtores de Stonehenge escolheram uma pedreira, coletaram a maior parte das pedras dali e as transportaram juntas, em um enorme esforço coordenado. A ideia era ao mesmo tempo empolgante e assustadora. Emocionante porque sugeria que as pedras foram escolhidas intencionalmente de um único local por razões que poderíamos começar a investigar. E assustadora porque levantava questões complexas sobre logística, mão de obra e propósito. Por que se dar a tanto trabalho quando pedras menores e mais próximas poderiam ter sido mais fáceis de obter? O que havia de tão importante nessa fonte? O núcleo recuperado, combinado com o mapeamento químico das pedras eretas, ofereceu um caminho para solucionar um enigma que persistia há séculos. Comparando a assinatura geoquímica dos SARS de Stonehenge com depósitos conhecidos de sarsen espalhados pelo sul da Inglaterra,
os cientistas esperam identificar sua verdadeira origem. O que eles descobrirem a seguir não só confirmará séculos de especulação, como também abalará tudo o que pensávamos saber sobre os construtores do monumento, revelando a fonte. Quando os cientistas finalmente obtiveram os dados necessários, uma imagem mais clara das pedras Sarsen, do Stonehenge, começou a surgir. O que antes era um jogo de adivinhação secular, tornou-se, de repente, uma questão de química, geologia e comparação. E pela primeira vez, os pesquisadores puderam rastrear o caminho dessas pedras colossais com precisão científica. Os resultados foram impressionantes. Das 52 pedras Sars remanescentes que ainda se erguem sobre a planície de Salisbury, 50 apresentavam a mesma assinatura geoquímica. Em outras palavras, a grande maioria dessas pedras maciças veio de um único local. O nível de consistência foi notável, quase como se os construtores tivessem escolhido intencionalmente uma pedreira e ignorado todas as outras. Esse local acabou sendo West Woods, uma área de mata densa localizada na extremidade sul de Marlborough Downs, aproximadamente 24 quilômetros ao norte de Stonehenge. Para colocar isso em perspectiva, estamos falando de arrastar blocos de 18 a 27 toneladas por mais de 19 quilômetros de terreno desafiador, sem rodas, sem estradas e sem qualquer tipo de maquinário moderno. É o tipo de façanha que testaria até mesmo os equipamentos pesados de hoje. E, no entanto, foi realizada há mais de 4.000 anos. Westwoods não foi escolhida por acaso. Relatórios da equipe de pesquisa do University College London observam que os blocos de pedra encontrados lá eram excepcionalmente grandes, uniformes e de alta qualidade. Esses eram os tipos de blocos que poderiam ser moldados nos imponentes blocos que definiram a silhueta de Stonehenge. Para os construtores neolíticos, Westwoods parece ter sido a fonte perfeita. É claro que a constatação de que essas pedras vieram de 24 quilômetros de distância é ao mesmo tempo inspiradora e perturbadora. Pense na escala de organização que isso deve ter exigido. Os arqueólogos estimam que mover um único bloco de arenito teria necessitado de centenas de pessoas. Troncos podem ter sido usados como rolos ou trenós de madeira arrastados sobre trilhas preparadas. Alguns especialistas sugerem que cursos d'água podem ter sido usados em parte da jornada. Embora isso ainda seja debatido, independentemente do método, o esforço teria sido enorme. A descoberta revelou algo igualmente fascinante. Nem todas as pedras de Sarsen eram idênticas. Embora 50 delas tenham sido rastreadas até Westwoods, 2 se destacavam. Sua composição química era distinta, notavelmente diferente das demais. A verdadeira origem dessas pedras peculiares permanece um mistério, sem que nenhuma pedreira tenha sido confirmada até o momento. Alguns pesquisadores acreditam que elas vieram de pequenos blocos de Sarsen dispersos mais próximos de Stonehenge. Outros suspeitam que elas indiquem uma fonte perdida, ainda não descoberta. Seja qual for a verdade, a presença deles acrescenta um toque estranho à história. Por que se dar ao trabalho de reunir quase todas as pedras de um só lugar para depois quebrar a regra com 2 exceções? Igualmente intrigante é o que a escolha de Westwoods revela sobre os construtores. Não foi apenas uma questão de conveniência. Existiam fontes de Sarsen mais próximas disponíveis. No entanto, elas permaneceram intocadas. Essa escolha sugere que Westwoods possuía um significado mais profundo, talvez cultural, espiritual ou simbólico. Talvez o próprio local tivesse importância sagrada para as pessoas daquela época. Talvez se acreditasse que as pedras, com seu tamanho e poder imponentes, possuíam uma energia especial. Especialistas da área da arqueologia admitem que talvez nunca compreendamos completamente o raciocínio por trás dessa descoberta. Mas a decisão claramente não foi aleatória. Essa descoberta nos desafia a repensar o quão avançada era a sociedade neolítica. Mover pedras de 20 a 30 toneladas por distâncias tão longas exigia não apenas força física, mas também planejamento, liderança e determinação coletiva. Isso aponta para uma sociedade muito mais organizada e unificada do que imaginávamos. Uma sociedade capaz de imensos projetos cooperativos que abrangiam vastas regiões. Hoje, Westwoods é uma floresta tranquila, repleta de trilhas e vida selvagem. Contudo, vista através das lentes dessa descoberta, ela parece mais sombria, mais poderosa. Foi ali que nasceram as pedras, que se tornaram parte de um dos monumentos mais duradouros do mundo.
de suas clareiras serenas, enormes blocos de pedra foram esculpidos, transportados e erguidos, formando um círculo que desperta a imaginação humana há milhares de anos. A confirmação científica dessa origem marcou uma grande virada. Após séculos de especulação, a fonte de construção foi finalmente conhecida. Mas, como frequentemente acontece com descobertas monumentais, as respostas apenas suscitaram novos mistérios. Por que escolher este local específico? Por que um esforço tão imenso? E que pistas ocultas ainda permanecem entre Westwoods e a planície de Salisbury? A busca pela compreensão não havia terminado. Na verdade, o que se seguiu desafiaria tudo o que pensávamos saber sobre este sítio arqueológico. Os segredos. Durante séculos, o mistério da origem das enormes pedras de arenito intrigou as pessoas. Lendas antigas falavam de gigantes que as carregavam de terras distantes ou de poderes mágicos que as colocavam perfeitamente no lugar. Mas agora, os cientistas finalmente desvendaram o mistério de Stonehenge. E o que descobriram é profundamente perturbador. A pesquisa revelou que as enormes pedras, algumas pesando mais de 27 toneladas e com quase 9 metros de altura, não foram coletadas aleatoriamente em diferentes áreas. Elas foram extraídas, esculpidas e transportadas propositalmente de um único local. A verdade perturbadora é inegável. Não se tratava de um amontoado aleatório de pedras. Era um projeto meticulosamente planejado, executado com um nível de organização e trabalho em equipe que muda completamente o que acreditávamos sobre os povos de 2500 a.C. Essa descoberta é inovadora porque, segundo os arqueólogos, os construtores fizeram um esforço incrível, abrindo mão de fontes de pedra mais próximas para obter materiais de um local específico. Essa decisão deixou os especialistas apreensivos. Isso sugere que as pedras de Stonehenge não foram escolhidas apenas por conveniência, mas por um significado, talvez simbólico ou até mesmo sagrado. Quando os cientistas finalmente conseguiram identificar a composição química das pedras de Stonehenge e compará-la com o local exato de onde vieram, a constatação foi arrepiante. Esses blocos gigantescos não foram simplesmente transportados por terrenos acidentados. Eles foram moldados com notável precisão e dispostos em padrões astronômicos exatos. A combinação de força bruta e conhecimento avançado parece quase sobrenatural. É como se estivéssemos olhando para a mente de uma sociedade que era, ao mesmo tempo, profundamente prática e profundamente espiritual, capaz de feitos de engenharia que rivalizam com projetos modernos, mas sem as ferramentas modernas. O que torna essa descoberta ainda mais perturbadora é a enorme quantidade de esforço humano envolvida. Mover pedras tão enormes teria exigido centenas, talvez milhares de pessoas trabalhando juntas. Elas precisariam desmatar florestas, construir trenós ou rolos, e possivelmente até mesmo remodelar o próprio terreno para tornar a jornada possível. O monumento que hoje se ergue é a prova de uma sociedade que uniu seu povo em prol de um objetivo grandioso. Alguns relatos chegam a sugerir que foi o maior esforço coletivo de sua época em todas as ilhas britânicas. E então surge a reviravolta mais perturbadora. Quase todas as pedras gigantes de Stonehenge vieram do mesmo lugar, com exceção de duas. Testes químicos mostram que essas duas não combinam com as outras. E sua origem ainda é um mistério. Ninguém sabe por que foram incluídas, nem a que distância viajaram. Seriam sobras de uma fase anterior da construção ou foram adicionadas deliberadamente para quebrar o padrão? A verdade permanece oculta. Por enquanto, elas permanecem silenciosas. Poderosos lembretes de que Stonehenge ainda guarda segredos que não descobrimos. O que você acha? Revelar a verdade torna Stonehenge menos misterioso ou ainda mais extraordinário? Compartilhe sua opinião abaixo.